Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. E hoje a gente vai dar início a um tópico novo. Segmento de estudo das funções, lógico, é o ano das funções, primeira série é o ano das funções. Já vimos função do primeiro grau, já vimos função do segundo grau, desde a análise e interpretação de gráfico, a sua composição. Já vimos função exponencial, já vimos função logarítmica, professor. E hoje tem uma outra função que estava faltando, hein, Grande Alencar? Bom dia para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola. Quais são os polos conectados, meu diretor? Dá uma olhada para mim aí, por favor. Bom dia, Matheus, Jaqueline, Alencar. Acende, olha, tô com um monte de polo aqui. Bom dia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Morro do Chapéu, Santa Rosa do Piauí e Uruçuí. Meu bom dia a todos que também já estão conectados na escola. Qual é a função que está faltando na primeira série do ensino médio? Já vimos função do primeiro, função do segundo, função modular. Ih, deu spoiler já. Tá faltando. Acabou, Grande Gabriel. Na realidade, a gente ainda vai trabalhar a parte gráfica da função logarítmica. Aquela parte é a parte de introdução, que é calcular o logaritmo, fazer o estudo das suas propriedades e depois é que a gente vai basicamente finalizar com atividades, basicamente só a interpretação. Mas está faltando uma função. Faltou dar um bom dia aqui para a Natália, para o Alencar, para o William. Gabriel já tinha falado, bom dia novamente. E aí? O que é que vocês acham? É isso aí mesmo. Função modular. Até porque a função modular, ela trabalha simultaneamente, tanto com a função do primeiro grau, quanto com a função do segundo grau. Ou seja, para mim trabalhar com a função modular, eu preciso saber função do primeiro e função do segundo. Então, se você faltou quaisquer uma das nossas aulas anteriores para essas duas funções, te convido a dar uma passadinha lá na plataforma do canal Educação, dar uma espiada em tudo que foi falado, desde a análise à composição, tanto da função do primeiro grau, quanto da função do segundo grau. Mas para a gente começar esse tópico novo, deixa eu perguntar, você já vai pensando aí, o que é o módulo de um número? Eliseu Martins, bom dia, queridos. Bom dia, Elesbão Veloso. E aí, o que é o módulo de um número? Eu posso falar módulo ou eu posso falar valor absoluto. É a mesma coisa. Calcula o módulo. Ele está pedindo uma coisa para você. Calcula o valor absoluto. Ele está pedindo a mesma coisa. Então, a gente vai começar bem tranquilo, tá bom? Para depois a gente partir para a análise gráfica de todas as funções que ainda faltam. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo. Vamos começar pela base do conteúdo. Módulo de um número natural. Essa palavrinha módulo, já deixar claro que eu também posso estar colocando ela como sendo, professor, o valor absoluto. Então, se a pessoa falar calcula o módulo, calcula o valor absoluto, ela está pedindo a mesma coisa, professor. A ideia de você entender a definição de módulo é você conseguir compreender, professor, a relação de deslocamento que eu tenho em uma reta numérica. É a gente entender que algumas medidas não podem ser expressas na forma de um número negativo. Deslocamento é um deles. Espaço final menos espaço inicial. Às vezes, se eu subtraio um número menor de um maior, eu acabo encontrando, professor, um deslocamento negativo. Aí a gente diz, professor, não tem distância negativa. Então, deu negativo aqui. É porque o correto, quando nós trabalhamos com algumas medidas, com algumas grandezas, é nós dizermos que estas grandezas devem ser representadas sempre no seu módulo. Ou seja, a diferença entre dois pontos deve ser sempre calculado o módulo. Para quê? Para que a gente tenha sempre um resultado positivo. Então, está aqui a primeira definição, que a gente já vem conversando agora há pouco, módulo de um número real, módulo de um número racional. Eu posso chamar, professor, essa parte de módulo ou valor absoluto de um número racional como sendo a distância desse número até a origem da reta numérica.
Como é que nós representamos o módulo? Ou seja, é como se fosse praticamente uma operação matemática. Vamos colocar assim. O símbolo que você usa para o módulo, querido, são essas duas barrinhas. E o númerozinho ou a operação matemática fica entre essas duas barrinhas. Agora, o que é bacana dessa parte aqui é que só tem um pensar, só tem um caminho, gente. Quando eu calculo o módulo de um número, o resultado do número que está lá dentro, professor, o cálculo do módulo do número que está lá dentro, sempre tem que dar positivo. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui para vocês. Se eu perguntasse para vocês qual que é o módulo, tá vendo as duas barrinhas lá? Qual que é o módulo do menos 2? Qual que é o módulo do 2? Então eu tenho 2 negativo, tenho 2 positivo. O que é que o módulo faz? Só para você não confundir, o módulo não troca o sinal do número. O módulo faz com que aquele valor que está sendo analisado sempre fique positivo. Sempre fica positivo, Gabriel, é isso que eu estou tentando colocar. Não troca. Não troca. O módulo de menos 2, professor, é 2. O módulo de 2 também vai ser 2 positivo. Então, essa interrogaçãozinha que vocês estão visualizando para ambos os exemplos é o 2 positivo. Então, por que entender módulo? Eu estava falando agora há pouco com vocês da justificativa do deslocamento. Tipo, se eu perguntasse para você, qual que é a distância do 0 até o 2? Distância. Professor, a distância do 0, aqui, professor, que é a origem, até o 2, professor, essa distância é 2. Como é que você calcula essa distância? Eu acho que na física vocês já viram como que nós fazemos para calcular o deslocamento entre 2 pontos. Lá na física o cara diz assim, utiliza-se da nomenclatura espaço final menos o espaço inicial, não é isso? Então, professor, se eu estou saindo aqui do 0, professor, aqui é o meu espaço inicial, não é, professor? É o meu ponto de partida. E eu estou indo até esse 2, que é o meu espaço final, o meu deslocamento, professor, o meu ΔS, seria 2 menos, que é o espaço final, menos o espaço inicial. O meu deslocamento iria dar 2, correto? Agora, professor, eu quero encontrar o deslocamento do 0 até o menos 2, ou seja, o meu deslocamento seria o espaço final, que é menos 2, menos o espaço inicial, que é 0. O meu deslocamento ia dar menos 2. Oxe, professor, como é que a distância que o senhor percorreu é negativa? Como que pode isso? Não pode, gente. É por isso que quando nós vamos encontrar o ΔS, isso você também deve levar lá para a física, você deve sempre considerar o deslocamento como sendo o módulo da diferença entre esses 2 pontos. E esse ponto também do módulo, ele vai ser bastante utilizado quando nós adentrarmos no estudo da equação da reta, da equação da circunferência, lá na 3ª série do ensino médio, dentro da geometria analítica. E, professor, então, peraí. O que que o módulo faz de forma resumida? O módulo, gente, deixa todo número positivo. Então, a distância entre o ponto que representa o 2 e o ponto que representa o 0 é 2. Por quê, professor? Porque o módulo de 2 é 2. Então, sempre que eu quiser achar um deslocamento, você vai pensar sempre para não correr o risco de encontrar um resultado negativo para algum tipo de medida. A distância, que é um desses casos, que é o mais utilizado, e a gente usa até para justificar o porquê do módulo, a distância, meus amores, é sempre dado pelo módulo da diferença entre as localizações desses 2 pontos. Prof, então eu leio, quando eu for ler o cálculo, eu leio o módulo do número que estiver dentro. O módulo de 2 é igual a 2, módulo de menos 2 também vai ser igual a 2. Menos 2 e 2 são números diferentes, mas têm o mesmo módulo. Por quê? Porque eles estão à mesma distância do 0. Eles são chamados de números simétricos ou opostos, o 2 e o menos 2. Outra nomenclatura, porque quase sempre o aluno até diz para mim, professor, qual é o oposto do 2? Menos 2. Qual é o oposto do menos 2? 2. Então já tem aí uma outra nomenclatura para você acrescentar aí no nosso vocabuláriozinho de simetria. O que é simétrico? Mesma coisa que oposto. Então, temos
Nomenclaturas novas, módulo, deixa o cara positivo. Valor absoluto, deixa o cara positivo. Módulo e valor absoluto, a mesma coisa. Não vai confundir módulo ou valor absoluto com simetria, professor. Então, na nossa situação, se eu tenho dois números opostos, 3 e menos 3, eu posso dizer que o módulo de 3 é 3. Eu posso dizer que o módulo de menos 3 é 3. O que eu quero dizer com vocês, para vocês? É que o módulo de dois números que são opostos sempre dá o mesmo resultado. Resumindo, para calcular módulo, professor, eu sempre terei o seu resultado positivo. Então, ele faz algumas afirmações. O oposto de 8 é menos 8. O oposto de menos 7,2 é o 7,2. Professor, o oposto de um meio positivo é um meio negativo. De boa, professor. E o oposto de 0? Professor, isso aí nunca ninguém tinha me perguntado. O oposto de 0 é o próprio 0. Professor, ele não vai ficar negativo? Não, não. Até porque, gente, o 0, ele não é nem positivo, nem negativo. Eu posso até dizer que ele é um número par, mas ele não é nem positivo, nem negativo. É justamente o cara que divide, professor, o lado positivo da reta numérica do lado negativo. Temos mais alguns exemplos só para reforçar mais ainda a ideia. Então, veja bem, se você está calculando o módulo de um número positivo, o resultado dá positivo. Se você está calculando o módulo de um número negativo, o resultado também dará positivo. Não é para você trocar o sinal. Então, o módulo de 4 dá 4. O módulo de 0,25 dá 0,25. O módulo de 0 dá 0. O módulo de menos 5 sextos dá 5 sextos positivo. De menos 4 dá 4. E de raiz de 2 dá a própria raiz de 2. Resumindo, professor, o módulo de um número sempre será positivo. Mas quando eu tenho um número dentro do módulo, fica tranquilo, fica fácil, professor. É só colocar o resultado positivo. Simples assim. O problema, às vezes, é quando eu tenho que operacionalizar. Ou seja, eu tenho uma conta dentro do meu módulo. Quando eu tenho uma conta dentro do meu módulo, para que eu calcule este módulo, eu primeiro tenho que fazer toda a conta, gente. Eu não posso fazer o módulo em separado. Não pode fazer. Ah, professor, como assim? Nesses dois exemplos, você vai entender o que é que eu estou colocando agora. Eu quero que você calcule para mim o módulo de x menos 1. Onde na letra A, professor, o x vale 7. Então, o que seria a minha conta? Professor, o senhor quer calcular o módulo de x menos 1, onde o valor do x que nós iremos considerar na letra A vai ser 7, professor. Então, vai ser o módulo de 7 menos 1. O que é um erro comum quando eu tenho uma conta dentro do módulo? É a pessoa achar que pode calcular o módulo dos números em separado. Tipo, professor, eu posso dizer que o módulo lá ali do 7 é 7, professor, e o módulo do 1 é 1. A resposta vai dar 8? Não, professor. Por quê? Eu não posso calcular o módulo dos números em separado. Eu tenho que resolver a conta que está aqui dentro, encontrar um único resultado e, para este, calcular o módulo. Entendeu? Então, peraí, professor, o que eu teria que fazer aqui? Você ia repetir o módulo e iria colocar o resultado da conta. Quanto é que dá 7 menos 1? Dá 6. Então, o que nós temos que calcular aqui é o módulo de 6. O módulo de 6, professor, é o próprio 6 positivo. Simples assim. Eu quero que você calcule novamente o módulo de x menos 1 na letra B, para quando o valor do teu x agora, professor, vale menos 3. Então, vai ficar, professor, o módulo do valor do x, que é menos 3 menos 1. Novamente. Quanto é que vai dar aqui, gente? Quanto que vai dar essa conta aqui? Alguns alunos disseram para mim que dava 4. Vocês acham que dá 4? Porque o módulo de 3 é 3 positivo, o módulo de menos 1 é 1 positivo. Então, vai ficar 3 positivo com 1 positivo dá 4. É 4 a resposta? O que é que vocês acham?
4? Professor, nessa daqui, se eu calculasse os módulos em separados, dava 4 também. Mas seria uma mera coincidência. Você tem que resolver essa conta aqui. Quanto é que dá menos 3 menos 1? Professor, menos 3 menos 1, menos com menos dá mais, vai dar menos 4. Então, o que nós iremos calcular é o módulo de menos 4. É o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 faz com que ele fique 4 positivo. Acho que todo mundo entendeu? Se não, é só você perguntar. Então, vamos lá. Se eu tenho só um número dentro do módulo, o seu cálculo é só representá-lo, tá bom, fora, como sendo um resultado positivo. Se eu tenho uma conta dentro do módulo, somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular a potência raiz, entenda que você vai ter que resolver toda a conta que está dentro do módulo, encontrar um único resultado para aí sim calcular o módulo. Não vão, tá bom, esquecer de fazer isso. Então, se eu já entendi a base da definição do módulo, eu quero que você calcule para mim os possíveis valores reais para x, para que nós tenhamos aqueles resultados. Eu estou perguntando na letra A, ele está dizendo para mim que o módulo de x dá 7. Quanto é o x? Ele está dizendo para mim que o módulo de x é 0. Quanto é o meu x? Na letra C, o módulo de x é menos 3. Quanto é o meu x? E aí, gente? Quanto é que seria cada um dos valores possíveis de x? Professor, na letra A, professor, a gente tem a seguinte possibilidade, professor. Quem está dentro do nosso parêntese aqui, professor, é esse valorzinho de x. E ele está perguntando quem que pode ser esse x por resultado da 7. Existem duas possibilidades. Nessa letra A, professor, o meu x, ele pode ser 7. O meu x, ele pode ser menos 7. Entenda que o x está dentro do módulo, não é o resultado do módulo. O resultado do módulo obrigatoriamente tem que ser um valor positivo, professor. Então, se eu colocasse no lugar do x aqui o 7, o resultado ia dar 7. Se eu colocasse no lugar do x o menos 7, o módulo do menos 7 ia fazer com que o resultado desse 7. Agora, na letra B, vocês perguntem, gente, vocês que estão tanto pelo YouTube quanto pelo IPTV, tá bom? Qualquer coisa que eu comente aqui que vocês não entendam, que vocês necessitem que eu repita, tá bom? É só vocês colocarem, professor, eu não entendi o detalhe tal, repita. É como se a gente estivesse tendo aula presencial, lá ao vivo, tá bom? Com a participação de vocês fica melhor ainda. Professor, na letra B, quais são as possibilidades de resultado que eu tenho para o x? O x ali, vocês podem participar, todos vocês, até nas soluções. Vai lá, digita para mim. Quanto é que vocês acham que é a letra B? Ali na letra A, o x pode ser 7 ou... Eu vou até escrever na horizontal mesmo, por conta do espaço. Tá errado não, estava certo, tá bom, gente? Então, nessa daqui, professor, o meu x ele pode ser 7 ou o meu x pode ser menos 7. Na letra B. Professor, na letra B, quem está dentro, professor, sempre admite duas possibilidades? Depende. Depende. No caso da letra B, o x ele pode ser 0 positivo e 0 negativo? No caso da letra B, não, professor, não tem 0 negativo. Então, nessa letra B, o módulo de x igual a 0, o x só pode ser o 0. E na letra C, o que é que vocês acham? Quem que vocês acham que pode ser o x aqui, professor? Para o resultado da menos 3. Vamos pensar um pouquinho. Pensa aí pelo que a gente já definiu, pelo que a gente já apresentou hoje para vocês. Quem que vocês acham que pode ser aquele x? Hein, Alice? A letra A? Agora, Alice, vamos lá. O que que é o módulo, Alice? O que que é o módulo? O que que é a ideia do módulo? Alice, o módulo faz com que o número que está dentro das duas barrinhas seja positivo. Então, o número que está aqui, ó, ele disse que dá esse 7 positivo. Então, eu tenho duas possibilidades. Para o resultado da 7, esse cara que está aqui poderia ser o 7, que o resultado dava 7,
ou o valor que está lá dentro também poderia ser menos 7, que o resultado continuaria dando 7. Ou seja, o meu x aqui, professor, ele está dentro do módulo. Ele poderia ser o 7, que o resultado dava 7, e ele poderia ser o menos 7, que o resultado continuaria dando 7. Deu para entender? 3 positivo, o William colocou para mim. Gabriel, o que é que você acha? Podem participar todos. A ideia aqui é justamente a gente começar a conversar para a gente perceber alguns detalhes. Na letra C, eu vou adiantar. O x ali é quem está dentro do parêntese. O módulo, o que, que o módulo faz? Deu para você entender, Alice? O que foi que a gente colocou lá para você? Ó? Por que, que o x pode ser o 7 ou menos 7? Eu estou me referindo ao número que pode ser colocado dentro aqui. Ó. Aqui pode ser o 7 ou pode ser o menos 7. Se eu colocar o 7 dentro da barrinha dá 7. Se eu colocar o menos 7 dentro das duas barrinhas também daria 7. Então o x ali poderia ser tanto 7 quanto menos 7. Na letra B pode ser 0. Na letra C, 3. Pronto, é isso que eu queria comentar com vocês. A letra C aqui, professor, não existe valores de x. Não existe valores de x. Oxe, professor, por que que não existe? Gente, vamos para a definição. O que que o módulo de um número faz, gente? O que que o módulo de um número faz? Professor, o módulo de um número faz com quem está dentro lá, professor, quem está dentro do parêntese, professor, quem está aqui, botei o marca-texto, foi o verde. O que que esse cara faz? Ele faz com que o resultado sempre fique positivo. Olha aqui, professor. Ele disse que o módulo de um número deu menos 3. É possível o módulo de um número dar menos 3? Não, professor. Quem eu colocar ali dentro daquelas duas barrinhas, o resultado fora sempre tem que ser um número positivo. Então, na letra C, quais são os possíveis valores? Na letra C não tem solução, professor. Não tem solução. O que a gente está brincando de início aqui é fundamentação base para que vocês entendam como resolver uma equação modular e já uma inequação modular. A base é o resultado, ou seja, quem está fora das barrinhas sempre tem que ser um valor positivo. Quem está dentro das barrinhas pode ser positivo ou negativo. Não que obrigatoriamente tenha essas duas possibilidades. Como você pode ver na letra B, a gente só tem uma possibilidade para o valor de x. Todo mundo entendeu por que que a letra C não tem valor? Porque lá ele disse que deu negativo, professor. Deu menos 3. Tá, professor. Se eu comecei a brincar disso aí com vocês, é justamente para a gente começar a fazer a definição do que vem a ser uma equação modular e como resolvermos uma equação modular. Vocês lembram como que resolve uma equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau, que tem x passa para o primeiro membro, o que não tem x passa para o segundo membro e vai resolvendo, né? Equação do segundo grau, lembra ainda? Essa equação do segundo grau, tinha lá o negócio do Bhaskara, lá, delta, tinha um processo lá, um dos processos resolutivos, tinha uns bizuzinhos que a gente apresentou para vocês lá, para facilitar a compreensão. Então, como é que a gente resolve uma equação modular? Primeiro, entendendo que o resultado de um módulo, professor, ou seja, quem fica aqui fora, sempre tem que ser um valor maior que 0. Ou seja, o resultado sempre vai ser um valor positivo, professor. É obrigado. Quem está aqui fora, professor, tem que ser um valor maior que 0. O módulo de um número sempre dá um valor maior que 0. Agora, como é que eu resolvo? É bem simples. Tu vai sempre montar como se fosse um pequeno sistema. Tu vai dizer o seguinte, tu vai dizer, isso é a resolução, tá bom, da equação. Tu vai colocar que esse x que está aqui dentro
o x que está aqui dentro, ele pode ser igual ao valor que está lá fora positivo, ou o x que está lá dentro pode ser o mesmo valor negativo. Aquele m e aquele menos m não é o resultado do módulo. É isso que eu quero que vocês não confundam, que os alunos acabam se atrapalhando. São as possibilidades que eu tenho para escrever o cara dentro das barrinhas. Ou seja, se eu fosse escrever um número dentro da barrinha, eu poderia escrevê-lo na forma positiva ou na forma negativa. Ou seja, o x, olha onde é que está o x. O x está dentro do parêntese, professor. Então, lá dentro do parêntese, eu poderia dizer que eu teria o m positivo ou eu poderia ter o m negativo, que em ambas as situações, aqui ia dar m positivo, aqui continuaria dando m positivo. Mas para vocês não se confundirem, deixa eu tirar esse monte de letra e no lugar de cada uma delas, deixa eu colocar valores, deixa eu colocar números. Eu tenho aí, professor, alguns exemplos de equações modulares. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para facilitar e você não esquecer. Olha o bizuzinho que eu vou passar para vocês. Repete comigo. Você está vendo aí, primeiramente, o reconhecimento. Professor, tem as barrinhas, tem um sinal de igual, tem uma letra X. Então, esses três exemplos são equações modulares. A primeira coisa que você vai ver é se dá para resolver a condição de existência. Como é que eu faço isso? Gente, o resultado aqui tem que ser um número maior que 0. 3, 7, 3. Professor, todas dão para resolver. Aí você vai fazer assim, professor, olha o que é que eu quero que você aprenda. Positivo com... Isso aqui é criação minha, para facilitar. Positivo, positivo. Positivo, negativo. O que é isso, professor? Positivo, 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 negativo. É para tu pensar na hora de resolver. Vou te dar o exemplo, professor. Qual foi a primeira equação modular que ele me deu lá? Ele disse para mim que era x menos 1 igual a 3. Vou fazer aqui a primeira situação. Positivo, positivo. Positivo, positivo é você pegar a tua equação modular e escrever x menos 1 igual a 3. Repetir do jeito que está aí. Esse aqui, professor, você alterou o sinal de alguém? Não. Então, eu fiz positivo, positivo. Ou seja, quem está dentro do módulo, eu escrevi do jeito que estava lá. E quem está fora também. Eu não troquei o sinal. Mexi no sinal de alguém? Não. Positivo, positivo. Agora você vai fazer o segundo aqui, professor. Positivo, negativo. Vai ser x menos 1 igual a menos 3, professor. Você fez agora. Pronto. Agora só é resolver as duas. Agora só é resolver as duas. Positivo, positivo é aquele que você não vai mudar o sinal. Positivo, negativo é aquele que você vai mudar o sinal. Resolvendo de uma por uma. Letra A, professor. Como é que eu vou fazer? Positivo, positivo. Você vai dizer, você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, x menos 1 é igual a 3. Positivo, positivo. Segunda possibilidade, x menos 1 é igual a menos 3. Aí é aqui que os alunos começam a me perguntar, professor, mas como que dá menos 3? Gente, eu não estou dizendo que o resultado do módulo ele é negativo. Eu estou dizendo que esse cara que está aqui dentro... Vamos ver, vou até limpar de novo, vou repetir aqui, ó, ela. Eu tenho que o módulo de x menos 1 dá 3. Vamos se você entender aqui, vamos ver se você entende. O que é que eu estou dizendo? Para que o módulo de x menos 1 desse 3, eu estou dizendo para você que essa expressão, ela pode ser 3 positivo
ou essa expressão pode ser 3 negativo. Ou seja, quem está dentro do parêntese pode ser 3 positivo ou 3 negativo. O x menos 1 pode ser 3, o x menos 1 pode ser menos 3. Por quê? Se eu disser que o x menos 1 é 3, eu vou ter 3, vai dar o 3 que está lá. Se eu disser que o x menos 1 é menos 3, o módulo de menos 3 continua dando 3. Isso, Gabriel, sempre as duas possibilidades. Mas a possibilidade, quando eu digo uma possibilidade positiva e uma possibilidade negativa, eu estou fazendo referência com quem está dentro do parêntese. Essa referência que eu estou fazendo. Então, peraí, professor, faz lá de novo. Positivo, positivo. O senhor vai ter as duas possibilidades. Você vai dizer que x menos 1 é igual a 3, ou seja, eu estou falando desse cara aqui, ó. Esse cara que está aqui dentro, ele pode ser 3 positivo, ou esse cara que está ali dentro pode ser 3 negativo. São as duas possibilidades. Tu vai ter duas equações. Agora, só é resolver cada uma delas. Resolvendo essa aqui, professor, x menos 1 é igual a 3, vai ficar x é igual a 3 mais 1. X pode valer 4. Primeira solução. X menos 1 igual a menos 3, x vai ser igual a menos 3 mais 1, 1 vai passar para o outro lado somando, x é igual a menos. Ou seja, essas são as duas equações, são as duas soluções dessa equação modular. São os possíveis valores que eu tenho para colocar no lugar do x para aquele módulo da 3. Se você quiser fazer a prova real, você pode fazer, mas não tem necessidade. Se eu disser que o x é 4, olha como dá certo. Se eu disser que o x é 4, vai ficar 4 menos 1. Vai ficar módulo de 3, e módulo de 3 vai dar 3. Se eu disser que o x dá menos 2, menos 2 menos 1, vai dar menos 3, e o módulo de menos 3 continua dando o 3 que nós temos aqui. Querem fazer alguma pergunta? Resumindo, se você não quiser perder tempo com as definições, você vai lembrar do que eu acabei de colocar para você. Positivo, 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 negativo. Positivo, 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 negativo. Não tem erro. Quer ver como dá certo? Ó, eu fiz assim, ó. Positivo, positivo. Eu fiz positivo, negativo. Positivo, 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 negativo. Quer ver na letra B? Do mesmo jeitinho? Olha a letra B. Como é que eu vou resolver isso aqui? Professor, positivo, positivo. Quando eu digo positivo, positivo, tu vai escrever do jeito que está aí, sem tirar o módulo. Tu vai dizer, professor, que x mais 3. Mudei o sinal de alguém? Não. Então está positivo. É igual a 7. Mudei o sinal do 7? Não. Positivo, positivo. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade que eu tenho. Positivo, x mais 3, porque eu não mudei o sinal de ninguém. E negativo, que agora eu vou trocar o sinal. O professor diz uma coisa, toda vez é desse jeito? Toda vez vai dar duas contas a equação modular? Toda vez, gente. Toda equação modular, ao ser desenvolvida, ela vai resultar em duas equações, sejam elas do primeiro grau ou do segundo grau. Resolvendo cada uma delas, eu vou ter que x é igual a 7 menos 3, x aqui pode ser 4. Primeira solução dessa equação modular. Resolvendo a segunda lá, professor, x vai ser igual a menos 7 menos 3. X vai dar igual a menos 10. Aí, novamente, professor, o resultado deu negativo. Não pode, professor. Como assim não pode? O resultado daquela equação modular é 7 lá. O resultado da equação toda lá deu 7. Agora, o resultado do x lá, o valor que eu for colocar no x, ele está dentro do módulo. Quem está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo. Quem está fora do módulo é que não pode ser negativo, que é o 7. Agora, ali o x ele pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. O que é que nós acabamos de encontrar? Se eu disser que o x é 4 e eu colocar lá dentro do módulo, vai ficar 4 mais 3 dá 7. Módulo de 7 dá o 7.
confirma a solução. Se eu disser para você que o x ali é menos 10, vai ficar menos 10 mais 3, daria menos 7. O módulo de menos 7 continuaria dando 7 positivo. Vocês entenderam? E a letra C? Faz aí rapidinho para mim. Vocês que estão conectados. Meu diretor, um minutinho. Mais do que suficiente para vocês me darem as duas soluções dessa terceira equação. Estou aguardando aqui. Um minutinho. Faz aí para mim. E aí, galerinha? Deu certo? Fizeram? Professor, positivo, 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 negativo. É isso? Vamos ver aqui. Prof, deu quanto, Gabriel? Gabriel faz essas contas direito. Pega os dedinhos aí. Pega os dedinhos aí. Quanto é que vai dar? 13 mais 8, cara. Quanto que dá 13 mais 8? Faz devagarzinho aí. Faz aí devagarzinho. Olha lá, o Alencar também já está colocando positivo, positivo, são duas contas. Eu vou ter, sempre vão ser duas equações. Eu vou ter a primeira, que é 3x menos 8 é igual ao 13, ou eu vou ter 3x menos 8 é igual ao menos 13. Resolvendo cada uma delas, 3x vai dar 13 mais 8. 3x, quanto que dá 13 mais 8? 13 mais 8? Ah, muito bem, Gabriel. 13 mais 8 vai dar 21, professor. X é igual a 21 dividido por 3, x é igual a 7. Então, naquela equaçãozinha modular, o x aqui, ó, que é o número que eu poderia colocar aqui, para dar esse 13, poderia ser o 7. Poderia ser o 7. Entendeu? Professor, resolvendo a segunda aqui, eu vou ter 3x é igual a menos 13. O 8 vai passar para o lado de lá somando. Nós vamos ter 3x é igual a menos 13 mais 5. A esse aqui sim, professor, menos 13 mais 5 vai dar... Menos 13 mais 5, menos 13 mais 8. Eu estou falando a resposta. Dá menos 5, professor. Aqui eu tenho que o meu x é igual a menos 5 sobre 3. Só corrigir aqui. Prof, então aqui são as minhas soluções dessa equação modular. São as nossas soluções. Menos 5 terços e... Essa aí estava certa. Só a subtraçãozinha mesmo lá, tá bom? Então... Peraí, professor, quer dizer que se eu substituir ali, no lugar daquele x, menos 5 terços, e resolver aquela conta dentro daquelas duas barrinhas, o resultado vai dar exatamente 13 negativo. E o módulo de 13 negativo continua dando 13. O que seria a resposta para a gente aqui? 7 e 5, que são os possíveis valores de x na resolução desse tipo de equação. Vocês perceberam que essa característica aqui, professor, positivo, 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 negativo, professor, você tem um númerozinho sem módulo dentro do, no caso, um númerozinho sem módulo no segundo membro. Então, esse tipo de equação é essa que vocês estão visualizando aqui, ó. Você tem o módulo de x é igual a k. Como é que a gente resolve isso aqui? Professor, a gente diz... que isso aqui, que o módulo de x pode ser o k, ou
que o módulo de x pode ser igual ao menos k. Positivo, 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 negativo. Eu tenho outras formas onde esta equação pode se apresentar. Aqui eu tenho módulo nos dois membros. Equação tipo 2. Eu tenho módulo nos dois membros. Olha só, esse tipo aqui. Deixa eu ver se funciona. Pronto. Esse tipo aqui, professor, eu só tenho módulo no primeiro membro, gente. Tá vendo? Lá no segundo membro você tem o 13. Só que aqui agora, professor, eu tenho módulo nos dois membros. E a resolução? Do mesmo jeito, professor. Positivo, 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 negativo. Então, quais são as situações que eu tenho? Módulo no primeiro membro. Quem está aqui é igual a K. Como é que resolve isso aqui? X é igual a K ou X é igual a menos K. Esse tipo aqui, esse aqui é o 1, né? Equação tipo 1. Equação tipo 2, que é essa agora que eu estou colocando para vocês, é quando o módulo de x é igual ao módulo de k, professor. Tem módulo nos dois membros. Na hora de resolver do mesmo jeito, x é igual a k ou x é igual... Não vai mudar nada, professor? Não. Quando tem um módulo dos dois lados... Não, você vai pegar positivo, 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 negativo. Não tem erro. Vamos lá? Resolver? Vamos lá, professor. Letra A. Como é que eu vou resolver essa conta? Professor, se eu tenho a primeira possibilidade, você pode dizer que 3x menos 9 é igual a x mais 5. Professor, se eu resolver só essa, eu errei a questão? Errou. Ou, a segunda possibilidade, você vai dizer que 3x menos 9 é igual a menos... Olha só o que foi que eu fiz. Eu deixei o x mais 5 positivo e depois no outro eu deixei o x mais 5 negativo. Como eu tinha uma expressão ali, Gabriel, a gente coloca dentro de um parêntese. Gabriel está participando com a gente, os outros podem participar ou podem perguntar. Por que eu tenho que colocar dentro do parêntese? Porque eu tenho ali um binômio. Não é isso? E aquele menos vai trocar o sinal de todo mundo. Então, eu fiz positivo, ó, positivo, positivo. E depois eu fiz positivo, negativo. Entendeu? Sempre do mesmo jeito. Positivo, positivo é aquele que eu escrevo do jeito que está aí. Eu não mexo no sinal de ninguém. E a segunda possibilidade, positivo com negativo. Se você aprender desse jeito, você não vai errar. Você vai lembrar positivo, positivo e depois positivo, negativo. Agora é só resolver as duas equações modulares que eu acabei de colocar aqui para vocês. Resolvendo a primeira, eu vou ter 3x menos x. O que tem x passa para o primeiro membro. Equação do primeiro grau, óbvio que vocês já sabem. É igual ao 5 e o 9 que vai passar para o segundo membro somando. 3x menos x vai dar 2x. 5 mais 9 vai dar 14. Eu vou ter que x é igual a 14 dividido por 2. X vai ser igual... Pronto, primeira solução. Segunda solução, tem que eliminar aquele parêntese. Eliminando aquele parêntese, deve-se ter o cuidado de realizar os devidos jogos de sinais. Então, nós vamos ter 3x menos 9 é igual a menos x menos 5. O que tem x vai para o primeiro membro, o que não tem x vai para o segundo membro, tendo-se o cuidado de realizar os jogos de sinal. Então, vai ficar, professor, 3x, esse menos x vai passar para cá, ele vem somando, vai ficar 3x mais x é igual a menos 5 mais 9. Pergunte. Até na questão dos sinais, se você sentir alguma dificuldade, você vai lá e pergunta para a gente, tá bom? O 5... negativo, com o 9 lá faz jogo de sinal. Aqui nós vamos ter 3x mais x, 4x é igual a menos 5 mais 9, dá 4, positivo. X é igual a 4 dividido por 4. O nosso x vai dar exatamente 1. Compreenderam? Professor,
Positivo, 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 negativo. Eu tenho 3 tipos de equações modulares. Eu tenho o primeiro tipo de equação modular, é o módulo igual a um número. Ou seja, no primeiro membro tem módulo, no segundo membro não tem módulo. Segundo tipo, no primeiro membro tem módulo, no segundo membro também tem módulo. Muda alguma coisa? Não. A tipo 1 e a tipo 2 é do mesmo jeito. A tipo 3, que eu vou já apresentar, é que ela tem um detalhe. Por que eu estou indo bem devagarzinho? Porque já a gente vai ter equações modulares maiores e você tem que perceber isso naturalmente na hora do teu desenvolvimento. Mas uma coisa que eu acho que vocês já perceberam é que sempre na hora de resolver são 2 contas. Positivo, positivo vai dar uma conta, positivo, negativo vai dar outra conta. Ou seja, tu vai ter 2 soluções. 2 soluções. Salvo se você tiver módulo de 0 lá, que no caso módulo de 0 só pode ser 0. Prof, letra B, professor. Quanto é que vai dar a letra B? Vai lá, meu diretor, vocês, todos participando. 1 minutinho novamente, mais do que suficiente. 1 minuto. Opa! E as outras soluções, grande Gabriel? Montou, né? Tá finalizando. Positivo, 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 negativo. Lembra, quando eu for fazer positivo, negativo, lembra do parêntese. Não vai tentar fazer direto, não, a não ser que você realmente tenha certeza que você está trocando o sinal de todo mundo. São 2 possibilidades. Vamos ver se o Gabriel acertou. Tá finalizando a rocha aí, Gabriel. Cadê os outros meninos do chat do YouTube? Tava vendo, tem gente mais conectada, dá de eu ver vocês conectados aqui. Cadê o pessoal das escolas? Estão acanhados, é? Não acredito não, professor, estou com vergonha de errar. Deixa disso, gente, participa. Tem problema errar, não é errando que se aprende. Já ouvi essa expressão faz tempo. Professor, do jeito que está aqui, o senhor vai ter 2 possibilidades. O senhor pode dizer que o 4x menos 2 é igual ao x mais 1. Eu só tirei as barras, né? Não mudei nada. Ou a segunda possibilidade, que é o 4x menos 2 igual a menos, aí tu abre o parêntese que vai ser x mais 1. Fiz um positivo com positivo, que é só escrever do jeito que está aí, e fiz um positivo com negativo. Vamos lá, vou fazer. Acabou? Quanto foi que deu? 1 e 1/5. Os outros concordam com o Gabriel? Discordam? Deixa eu ver aqui, professor. Resolvendo aqui a equação, que tem x para um lado, que não tem x para o outro. A gente vai ter 4x menos x é igual a 1 mais 2. 4x menos x vai dar 3x é igual a mais 2, 3. Só ajeitar esse 1 aqui. Pronto. Aí vai ficar x é igual a 3 dividido por 3. X é igual a 1. X é igual a 1. Prof, olha só. Nessa situação aqui, professor, nessa situação, eu tenho ali 4x menos 2 igual menos x mais 1. Aquele menos na frente está dizendo que você tem que ter uma atenção redobrada. Alencar concorda, deu o mesmo resultado, perfeito, Alencar. Eu vou só fazer o joguinho de sinal. Vai ficar 4x menos 2 é igual menos o x, aqui menos com mais dá menos, menos com mais 1 vai dar menos 1. Pronto, agora é só resolver igual como eu fiz a primeira aqui. Vai ficar o que tiver x passa para o primeiro membro, o que não tiver x passa para o segundo.
vai ficar 4x mais x, porque ele passa positivo, é igual ao menos 1. E o 2, que já era negativo, estava no primeiro membro, vai passar para o outro lado positivo. 4x mais x vai dar 5x, que é igual a menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, de onde foi que eu tirei esse 3, pai? Eu já fiz, foi somar, será? De onde que eu tirei esse 3? É 2, teacher. Por isso que eu estava achando estranho. Menos 1, que já estava, mais 2. De onde foi que eu tirei esse 3 mesmo? Fala sério. Menos 1 mais 2, professor, dá 1 positivo. X é igual a 1 dividido por 5. Gabriel, parabéns. Certíssimo. Alencar também. Deu certinho. Deu certinho. E aí? Tem a letra C. Tem a letra C. Já pro Sazureia. Não, mas fez certo, fez certo. Foi eu que botei. Eu estou processando muito rápido aqui os dados. Letra C, professor, não é só entender, que entender você entendeu. Positivo, 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 negativo. Mas é ter todo aquele cuidado que você sempre tem que ter ao operacionalizar. Porque não adianta eu entender como monta, se eu não tiver atenção e o cuidado com os jogos de sinais, faço uma continha errada e perco uma questão dessa que é muito simples de se resolver. Beleza? Vai lá, meu diretor, mais um minutinho para eles tentarem fazer comigo. Um minutinho. E chegou na solução, Gabriel, vamos meninos, cadê os polos? Elesbão Veloso, Iseu Martins, Santo Antônio de Lisboa, cara, tinha um monte de polo, agora há pouco aqui. Já foram almoçar? Não acredito não. Vai almoçando e vai participando com a gente aí. Olha só, professor, x mais 1 igual, módulo de x mais 1 igual ao módulo de 3x menos 3. Professor, positivo, positivo. Positivo, negativo. Só não errar a conta, ter cuidado. Vai ficar x mais 1, do jeito que está lá, igual 3x menos 3, do jeito que está lá. Ou a outra conta, x mais 1 igual, pega o segundo, menos 3x menos 3. Professor, diga uma coisa, eu estava abrindo aqui um livro, vou até comentar isso logo com você. Tem livro, professor, que ele bota negativo, é o primeiro. Tipo assim, ele botava dentro do parêntese, era o x mais 1 com menos na frente. A ideia aqui, gente, é você entender que sempre eu vou ter um que é positivo, o outro positivo, um é negativo, o outro é positivo. Agora, quem escolhe é você. Para que a gente não confunda, para a gente não aprender, tá bom, de formas diferentes, o resultado dá o mesmo, é interessante que a gente aprenda só um caminho. Então, esse é o que eu achei mais fácil de vocês assimilarem, porque vocês sempre vão fazer positivo, 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 negativo. Não tem erro. Não tem erro. Resolvendo as duas aqui, vai ficar x menos 3x. O 3x vai passar para o primeiro membro negativo. É igual ao menos 3 menos 1. X menos 3x vai dar menos 2x, que é igual menos 3 menos 1, que vai dar menos 4. Vou multiplicar por menos 1. Para todo mundo ficar positivo. Processo, o artifício que nós utilizamos na resolução de qualquer equação. Eu tenho 2x é igual a 4.
ficaram positivos, porque eu multipliquei por menos 1, né? Aí vai ficar x é igual a 4 dividido por 2. Qualquer dúvida, só é colocar no chat. 4 dividido por 2 dá 2. Resolvi da primeira. Resolvendo a segunda, eu tenho que x mais 1 é igual a menos 3x, eliminando parêntese com o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais 3. Viu o jogo de sinal, né? Passa o que tem x para o primeiro membro, vai ficar x. Aquele 3x que está negativo vem mais 3x. É igual ao 3 menos 1. 4x é igual a 2. X é igual a 2 dividido por 4. Dá para simplificar. Toda vez que o teu resultado for fracionário, verifique se dá para simplificar. Tá bom? Tem que verificar se dá para simplificar. Segunda etapa, deu quanto a tua segunda? Coincidência? Não, Gabriel, tu trocou, ó. Trocou, acontece. Aqui eu vou simplificar por 2. O meu x vai dar exatamente 1/2. 50% de acerto, mas já está de parabéns pela participação. Apesar que às vezes fica com vergonha de errar e acaba por não participar. Vocês não têm ideia de como é importante você estar tentando, você estar participando. Você está simplesmente verificando se você está compreendendo ao tentar resolver sozinho. Só olhando a pessoa e diz, professor, eu estou entendendo, mas na hora que vai tentar fazer sozinho, aí o bicho pega. Ih, professor, não sei fazer não. Travou, deu branco. Por quê? Porque não estava participando. Só porque estava com vergonha de errar, aquela coisa toda lá. Pegou a ideia? Tem cuidado aí. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, e a gente volta já já para as equações tipo 3. É só uma pequena modificação. 2 minutinhos. A gente volta já já.